A todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu quero deixar para vocês uma matéria muito interessante agora à tarde, que vai explicar para vocês uma coisa muito boa, né? Aliás, uma das maiores propagandas, né, que o governo chinês fez e que os militares chineses fizeram, né? Os Estados Unidos estão rebatendo a China, né, que na pessoa da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que a China não tem intenção nenhuma de espionar os Estados Unidos nem nada, mas até agora um balão chinês de espionagem está sobrevoando o estado de Montana, nos Estados Unidos, perto de uma base onde os Estados Unidos têm mísseis, né? Desenvolvem mísseis nucleares ou ogivas nucleares. Olha só, os Estados Unidos rebatem China e dizem que balão chinês é de espionagem. O governo chinês havia alegado que balão, que sobrevoou os Estados Unidos há dias, servia para fins meteorológicos e se perdeu por conta de ventos, mas o Washington disse que o instrumento tem até mecanismo de vigilância, autonomia e carga pesada. Olha só, a China, em resumo, disse que o balão que sobrevoou os Estados Unidos tem fins meteorológicos e se perdeu por conta de ventos. Os americanos contestaram a versão chinesa, afirmando que o balão se trata de um equipamento de vigilância. Para o governo americano, o balão pode ser manobrado e foi desviado de seu curso original deliberadamente. Por conta disso, estava agendada uma visita para essa sexta-feira, hoje, né, do secretário de Estado americano Antony Blinken, e ele decidiu adiar a viagem diplomática em direção à China. Bom, então vamos lá. O Pentágono rebateu nesta sexta a versão do governo chinês sobre um balão que sobrevoou os Estados Unidos e afirmou que se trata de um equipamento de vigilância da China. Vamos lá? Já o Pentágono, sede do Departamento de Defesa americano, contestou e disse que o balão tem autonomia para manobrar, desviou seu curso original deliberadamente, comporta uma grande carga dentro de um mecanismo de vigilância na parte de baixo, não há evidência de material radioativo nuclear por enquanto, mas os Estados Unidos ainda não derrubaram porque tem medo de que tenha algum risco ali dentro para a população, serve para fins de vigilância e não para pesquisas meteorológicas e científicas como havia alegado Pequim. Seguirá sobrevoado o espaço aéreo dos Estados Unidos por alguns dias, ou seja, a China fez uma jogada, sabe aquela jogada do nível que a Nancy Pelosi, quando foi lá e entrou em Pequim, em Taiwan, desculpa, visitando a ilha de Taiwan, e fez uma grande ameaça, né? Aquilo ali foi um tapa na cara da China. A China tá dando um tapa na cara dos Estados Unidos diante do mundo inteiro e ninguém, né? Inclusive uma das deputadas georgiana mesmo, a Taylor Greene, que é uma republicana, pediu para que o Biden ataque o balão e derrube ele imediatamente, porque isso é uma ameaça para o território norte-americano. Porém, tá, essa ameaça ela existe em parte, só que assim, o medo é o que tem dentro desse balão pode afetar os militares da base de Montana. Além da base de Montana, o que pode acontecer, né? Pode ter materiais radioativos, químicos e inflamáveis, etc., que pode gerar um caos para os soldados ou para os cidadãos americanos. E um detalhe, eles estão espionando uma base que tem desenvolvimento nuclear dos Estados Unidos, que tem movimentação de soldados, de mísseis, de carros, etc., informações, inclusive, né, estão perto ali das linhas de comunicação e radares americanos. O que isso significa, né? Desde o 11 de setembro, né? Aliás, vamos ser sinceros, os Estados Unidos é uma nação cujo povo americano acredita que não pode ser atacado hora nenhuma. Que a guerra nunca vai chegar no seu próprio território, porque é muito distante essa ideia. A última vez que os Estados Unidos da América foi atacado no seu próprio território foi em Pearl Harbor pelo Japão, e que nem foi um ataque assim muito, né? Foi um ataque do Japão para cortar o embargo americano ali à ilha para poder ter saída para o mar, e que depois os Estados Unidos foi lá e deu um ataque arrasador no Japão e venceu o conflito e acabou. E depois teve o 11 de setembro, que eu e você aqui desse canal sabemos que não foi bem um ataque contra os Estados Unidos, né? Foi um ataque contra o povo norte-americano, o povo de bem, né? Mas assim, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos se metem no mundo inteiro e não existe um inimigo que possa chegar perto dos Estados Unidos. Por isso que eles são quem são, é o império que governa a Terra e ninguém chega lá para ameaçar. O que a China está fazendo hoje, em 2023, a China sobrevoou um balão e está deixando ele lá por vários dias, o governo não mexe porque não sabe o que tem.
gerando um debate acirrado, divisão nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, entre alas, né, de generais norte-americanos, dos militares, da aeronave, e que já mandaram, né, os caças F-22 para fazer uma análise e sobrevoar perto do balão para fazer análise. Só que isso significa o seguinte: a China deu um recado bem claro para os Estados Unidos e para o mundo. A nação que nunca foi ameaçada diretamente ao seu território, agora nós colocamos um balão que tem vigilância e talvez um material de carga pesada que entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos e eles nem perceberam. Se nós fizermos isso com um balão, imagina o que nós podemos fazer com, por exemplo, mísseis hipersônicos, com caças furtivo, submarino nucleares. Ou seja, a China deu um recado claro: Estados Unidos, vocês não estão mais isentos no mundo, vocês não são inalcançáveis e inatingíveis. Irmãos, é um claro recado para a sociedade, para o povo norte-americano: vocês não estão seguros como antes. Tá bom? Então eu espero que vocês entendam que a China quer o domínio mundial. E outro detalhe: o que os Estados Unidos fez naquele dia indo para Taiwan, com a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, indo para a ilha de Taiwan, que foi um tapa nos chineses. A China agora está apertando o pé no acelerador. E isso numa semana, não é, em que o McCall, não é, que é o presidente do Comitê do Ministério das Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, disse que um documento que foi revelado do Pentágono antigo disse que os Estados Unidos e a China vão entrar em guerra, vão se confrontar até o ano de 2025. Ou seja, nós temos 2 anos aí para se preparar, porque as duas maiores potências mundiais. E outra coisa, irmãos, um detalhe: se uma guerra entre Estados Unidos e China não será só entre Estados Unidos e China. Uma guerra entre os dois vai envolver a Coreia do Norte, que já está dizendo que, depois do que o presidente da Coreia do Sul disse, de que vai começar a desenvolver também suas armas nucleares para enfrentar a Coreia do Norte, a Coreia do Norte disse o seguinte: daqui para frente vai ser resposta de igual para igual. Se usar conosco, nós usaremos igual. Não tem mais volta, não haverá acordo de paz para a Coreia do Norte. Outro detalhe: o Irã, que foi severamente atacado por Israel, né, de uma forma muito forte, disse que vai retalhar e que, sem dúvida, se começar um conflito entre os dois por causa de Taiwan, que vai fechar o comércio internacional para sempre, tá? Para sempre assim, né? Até que alguém ceda e perca essa batalha. E para isso, meus amigos, vai ser para sempre para muita gente. Outro detalhe importante, além desse, o Irã vai fazer um inferno no Oriente Médio. E a Coreia do Norte vai ser um problema. Nós temos o Mar Meridional, que vai envolver a Aliança AUKUS, e nós, nesse conflito da Ucrânia, não sabemos como que ficará a Europa, tá bom? E que pode ali fazer com que a Rússia, que vai tomar parte do lado da China nesse conflito, também vai fazer usar seus estragos ali para fazer estragos na Europa e no mundo muito grande. Mas aí também Estados Unidos vai ter seus aliados, Israel vai entrar na guerra, sem dúvidas, a Arábia Saudita com a coalizão dos sunita em favor do Ocidente ou contra, né, a hegemonia islâmica do Irã, porque a Arábia Saudita nunca vai aceitar ser comandada o mundo islâmico pelo Irã, é um inimigo. Nós temos outros pontos, né, como a disputa por recursos, que vai ser o Oriente Médio e a África. Então nós vamos ver um conflito que vai se arrastar de uma forma que nós vamos ver a economia do mundo fritar de vez. Então estamos falando de 2 anos, tá bom? Isso num ano em que nós estamos vendo Estados Unidos e Europa já entrarem em recessão e a China diminuindo seu crescimento e também provavelmente tendo problemas econômicos no futuro. E os Estados Unidos, neste momento, estão conversando, democratas e republicanos, para entrar em um acordo para o novo teto da dívida pública americana, que já ultrapassou 31,4 trilhões de dólares. Ou seja, se os Estados Unidos não chegaram a um acordo para o pagamento da dívida, então os Estados Unidos, pela primeira vez na história, darão um calote na dívida. O que isso significa? Se os Estados Unidos não pagam a sua dívida, então os Estados Unidos, que até hoje, né, porque a dívida dos Estados Unidos é a base, é o motor da economia mundial. Se os Estados Unidos não pagam, ou seja, o mercado mundial inteiro perde confiança no dólar, perde confiança nos Estados Unidos, nas instituições como o Federal Reserve e tudo no mundo. Nós vamos ver então os países com medo e uma corrida alucinada
para se desfazer dos títulos norte-americanos. Com isso, nós vamos ver uma alta de juros no mercado, assim, ó, absurda em todos os bancos centrais. O que isso significa? Se o juros sobe aceleradamente para conter, né, essa loucura, tá bom? Nós vamos ver uma quebradeira das bolsas, de fuga de capital dos mercados. Então, irmãos, vocês não fazem ideia do que é que está sendo preparado para o mundo, tá bom? E esses dois aqui, ó, é um império em ascensão e um império em decadência. Porém, esse império em decadência ainda tem muita munição para queimar. E ainda vai fazer um estrago muito grande no mundo, né? Como a Bíblia diz, que ele causará estupendas destruições. Mas nós que estamos firmes no Senhor, em Adonai, o nosso Salvador, o nosso Rei, nós sabemos que isso tudo é necessário. Haverão, Mateus 24, e haverão guerras e rumores de guerras, mas não é o fim. É necessário que isso aconteça, tá bom? É uma transição que o nosso mundo está enfrentando. E que esse recado que foi dado aí mostre para vocês que o nosso mundo está acelerando por um conflito. Acelerando, e daqui para frente os Estados Unidos vai ter que mostrar força, e cada um dos lados agora vai tentar alfinetar o outro, apontar o outro e acelerar para ver se vence o outro. E aí, irmãos, isso só vai parar com um conflito, que talvez não leve 2 anos para começar. Pode começar em 2 anos, em 1 ano, ou talvez em alguns meses, dias, não sabemos. Mas aperte os cintos, porque as profecias vão se desenrolar daqui para frente, anote o que eu estou falando, ainda mais rápido. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.